TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá, este é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela ABRAMEP, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural do município daqui de Varginha e a nossa queridíssima TV Princesa. Estamos aí, né, Preventindo, com mais um Momento da Saúde. Hoje recebendo aqui com muita alegria a doutora Rejane Tecla, que é a psiquiatra, coordenadora do Serviço de Saúde Mental aqui da nossa cidade de Varginha. E trouxe aqui a tiracolo o Domiciano Siqueira. Domiciano Siqueira, que é consultor em direitos humanos, ex-presidente da Associação Brasileira de Redução de Danos e atualmente apoiador da Institucional da Saúde Mental de Aracaju, de Sergipe. Ô, Domiciano, prazer estar aqui junto com a gente. Gostaria que você se apresentasse também para os nossos telespectadores. Bom, eu sou o Domiciano, é um prazer estar em Varginha, eu não conhecia. Muito prazer. É um prazer também estar num programa que permite que a gente possa compartilhar a nossa experiência, o nosso conhecimento, nessa área que envolve tantas situações, tantas pessoas, né? E em área em que, inclusive, mexe com muitos sofrimentos. Verdade. E não só sofrimentos, tem coisas muito bonitas e muito boas, como esse seminário. Que vamos ter aqui em Varginha. É o seminário, o Simpósio Regional de Saúde Mental, que tem aqui a doutora Rejane Tecla. Aliás, Rejane, vou pedir para você se apresentar também e me ajudar a entrevistar o Domiciano aí também. Pode se apresentar, Rejane. Eu sou psiquiatra, atuo aqui na região e atualmente coordeno a saúde mental do município de Varginha. Que bom. Rejane, é da área aí da saúde mental e a gente trabalha muito com os doentes mentais e outra área é a questão do álcool e drogas, né, que tanto traz transtornos aí. Como é que a gente faz para lidar com isso, Rejane? Qual que é os caminhos, né? Estou vendo que é o 5º simpósio aqui. É discutir, é conversar, né? É tudo, Quais os né? avanços? É tudo. É uma área, como é que a gente pode dizer, muito desafiadora, com muitos problemas, muitas intercorrências, né? Muitas dificuldades e que a gente tem avançado muito nos últimos anos, né? Em Varginha, a gente conta com um CAPS de álcool e drogas que lida com essas questões, né? Dos pacientes, seus familiares, né? Então, Verdade. isso é muito importante. Quais as dicas que você tem para dar para a gente? Como é que é lá em Sergipe? É igual aqui em Varginha também, Domiciano? Olha, você sabe que não só Varginha, não só Aracaju, Sergipe, mas o Brasil todo vem já há alguns anos trabalhando essas novas possibilidades, procurando essas respostas aí, né? Domiciano, então é o seguinte, a questão de álcool e droga, nós queremos evitar essa questão. O movimento que nós estamos fazendo aqui na cidade essa semana é um movimento antimanicomial. É evitar com que essas pessoas sejam internadas, né? Seja lá em depósito de pacientes, tá? Então, como a gente fazer para reduzir esses danos? Qual que é a proposta aí que você tem colocado? Eu acho que, em primeiro lugar, ampliar esse pensamento a respeito da internação psiquiátrica, né? Considerar, por exemplo, que nós, os brasileiros, temos uma cultura de internação, uma cultura de sequestro, uma cultura de prisão. Todas as vezes que a gente encontra alguém com o qual a gente não concorde, a gente quer esconder as coisas feias, exatamente, né? Aquilo que é considerado feio tem que ser escondido e a gente nunca teve, infelizmente, por ausência do exercício democrático na nossa história, essa ausência, essa falta de traquejo democrático fez com que a gente optasse por essa solução aparentemente mais fácil, porém mais cara, mais desumana e mais problemática, né? Então, a ideia é justamente começar a trabalhar, e eu acho que é isso que a gente vai trabalhar também amanhã no simpósio, essa discutir com todo mundo, né? Isso, discutir com todo mundo para que a gente possa começar a exercitar a democracia e ver que as pessoas são diferentes, nem sempre. Se a gente for analisar o termo doença, por exemplo, no Brasil de hoje, eu acho que tem muita gente que não está lá no Código Internacional de Doenças, mas pode ser considerado doente.
Quando se fala de corrupção, quando a gente fala câncer, né? O medo, a ausência de objetivos escolares. Então, acho que a doença, a noção de doença, hoje ninguém pode falar que tem saúde, porque saúde é de acordo com a total, Organização das Nações Unidas, é um bem-estar físico, mental e social. Nós podemos estar muito bem fisicamente, mentalmente, mas socialmente nós estamos doentes porque as cadeias estão lotadas, porque os hospitais estão lotados, ainda existe internação psiquiátrica, isso nos adoece. Então, o objetivo amanhã é tocar nas nossas doenças, né? Doutora Rejane, então fale pra gente como é que era um pouco passado. Outro dia nós estávamos com a doutora Valdenes aqui, conversamos sobre isso também. Você, numa época, você pegou uma pontinha dessa época aí, dura aí da psiquiatria, né? Como é que era o passado, Rejane? Pegamos a época dos grandes hospitais, dos grandes... Barbacena, Juqueri, Pinel, né? E mesmo em cidades menores, existiam grandes hospitais onde as pessoas eram tratadas de modo sem nenhuma individualidade no coletivo, com desumanidade, né? Onde elas eram aprisionadas. O Preventino está querendo fazer uma pergunta aqui. Pergunta, Preventino. Eu achei essa frase muito bonita, da camisa, da blusa. Pode falar para nós? É o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, né? Por isso que todos os anos a gente fala, né? Olha lá. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Isso. Por uma sociedade sem manicômios. Li para você, Preventino. Exatamente. Obrigado. Então, esse é o objetivo, né? esse é o achar uma objetivo. alternativa a essa questão do passado. Todo ano a gente lembra isso, justamente incentivando isso, para que isso não mais aconteça. Que o caminho não é a exclusão, né? Não é separar as pessoas, é mantê-las na sociedade e poder tratá-las de modo adequado, sem a perda dos direitos dela, ouvindo elas, né? Que elas possam se manifestar também. Certo. Isso envolvendo a família também, né? Com certeza. Domiciano, exemplos de redução de danos. Eu tenho um dependente químico aí, seja de álcool e drogas, o que nós vamos fazer com ele? Eu acho que o primeiro passo é questionar o termo dependência química, né? Tá, vai. Eu acho que quando a gente pensa no uso de drogas, álcool, quando eu falar drogas, eu estou englobando álcool, remédio, enfim, tudo aquilo que pode gerar... Não tem quem não tem use algum medicamento hoje em dia? Eu acho que não tem. Alguém que não tem uma dependência, pode até não usar algum medicamento, mas uma dependência... Qual outra linguagem que você acha mais adequada, Domiciano? A minha proposta é trabalhar com a linguagem do direito individual. Que as pessoas, quando a gente busca a liberdade, automaticamente a gente busca a responsabilidade. No Brasil é muito fácil usar droga. As pessoas costumam dizer assim, vai liberar ou não vai liberar. Liberado já é. Você encosta em qualquer lugar, do Brasil, consegue. Isso é liberar. A ideia de liberar não é a que a gente defende, não é a que eu defendo. Segura um pouquinho aí para mim, Domiciano. Eu vou chamar o nosso intervalo comercial, mas vocês não saiam daí. Estamos conversando aqui sobre o Simpósio Regional de Saúde Mental, doutora Rejane e doutor Domiciano. Não saia daí, é rapidinho. E tá muito legal. De 18 a 24 de maio, o IBRAM realiza a 13ª Semana de Museus. O tema deste ano é Museus para uma Sociedade Sustentável. Serão milhares de atividades em instituições de todo o país. Confira a programação completa em museus.gov.br. 13ª Semana de Museus. Realização IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Trabalho e compromisso. É assim que a Prefeitura está cuidando da cidade e de você. A nossa UPA ganhou o título de referência como uma das melhores do país. No trânsito, tivemos recapeamento e sinalização nas principais avenidas. Na habitação, já foram 470 casas entregues e mais 574 estão sendo construídas. Nosso trabalho segue no caminho do compromisso. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente.
Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Hoje estamos entrevistando a doutora Rejane Tecla, que é psiquiatra, e o Domiciano Siqueira, que é lá de Sergipe, de Aracaju, né? E que é publicitário e que trabalha com essa questão de redução de danos para esse público, né? Nós não conseguimos conceituar, eu pelo menos, a questão do dependente químico, do pessoa com transtorno mental, e como nós vamos substituir uma coisa que não é boa por uma coisa boa. Fui muito enrolado, né? Mas a gente é isso desenrola. mesmo? Então vai em frente aí. Eu acho que quando as políticas brasileiras e a Secretaria Nacional sobre Drogas, a saúde mental do Ministério da Saúde, que são os órgãos que organizam, de certa forma, as políticas públicas com as quais a gente vai lidar, eles têm se esforçado positivamente nesse sentido. Porque, historicamente, quando a gente fala de dependência química, as pessoas, a sociedade em geral, ela entende por 3 pontos e nada mais. É o olhar da saúde, que vê nesse uso de drogas uma doença, chamada dependência química. O olhar da justiça, que vê nisso um delito. E o olhar das religiões, que vê nisso um pecado. O conceito está pronto. Historicamente se montou e as pessoas aprendem desde pequenininho que usar droga é doença, delito ou pecado. Domiciano, Caramba! o crack veio tumultuar esses conceitos todos aí. Parece que ele extrapolou, né? Ele até... Onde a gente coloca a questão do crack? Ele fala que o crack, a cocaína no passado, ela vinha destruir o pai rico. Hoje em dia o crack destrói a mãe pobre, né? Como é que a gente pode fazer essa leitura? Eu estou absolutamente convencido que o crack, no final da história, vai prestar um serviço para a nossa sociedade. Porque geralmente, historicamente, o uso de drogas, principalmente drogas ilegais, é feito escondido. É a primeira vez na história do Brasil que pessoas se organizam para ficar de frente para uma câmera, como é o caso. Vai se mostrando, né? E usa de frente de toda a sociedade, como quem diz, olha, nós estamos aqui, nós precisamos, nós exigimos uma alternativa. Então, o grande e maior problema do crack é de natureza social. O crack é uma droga muito vagabunda. A escória, né? E uma droga que, inclusive, não tem condição de entrar no nosso sistema nervoso central e determinar as coisas que a gente vai ou não fazer. Vai lá e usa, e vai lá e rouba, vai lá e mata, sai da escola, para de trabalhar. Droga é uma substância. O sujeito que usa drogas é o que nos interessa nesse simpósio. É a parte comportamental do usuário. E doutora, só um minutinho, só para eu... Esse sujeito usuário de drogas, o problema dele é de natureza social, e enquanto o Estado e a sociedade não olharem para ele de uma forma diferente, ele vai ficar gritando da forma mais estúpida que tem, que são as cracolândias. Dentro desse conceito que o Domiciano apresentou, a gente está olhando muito para a droga, esquecendo do sujeito que está atrás dessa droga. Mas qual que é a sua leitura, doutora Rejane, também, desse fenômeno, dessa coisa que vem acontecendo agora nos últimos anos? Parece que não só nas cidades, mas na área rural, ela não tem fronteiras mais? Sim, ela vem se expandindo, né? E como diz o Domiciano, ela vem clamando pela sociedade. E pela primeira vez, a sociedade está incomodada a um nível de realmente estar tendo discussões, está tendo fóruns, está se organizando para tratar dessa questão, né? Então, como ele diz, o crack é muito ruim, mas ele vai fazer um favor de fazer nós repensarmos tudo isso, esses cuidados, esse atendimento, esse sujeito. Né? Esse pensamento homogêneo que se tem historicamente de enxergar nessas pessoas um doente, um delinquente, um pecador. Tem algo mais. Entendendo, parece que somos nós, a sociedade que está doente. Eu não tenho dúvida disso. Quando eu falei no primeiro bloco de a ausência de traquejo democrático, de certa forma, uma sociedade como a nossa, que se caracteriza pela pluralidade, ainda mais a sociedade brasileira, pela pluralidade e que determina um padrão de comportamento, tem algo que é doentiamente errado. Domiciano, nós viemos também nessas mudanças, as pessoas sempre falaram que a saída, às vezes, seria a família, né? Mas eu fico perguntando, que família é? Que família, que tipo de família que é hoje, você que trabalha com essa questão de redução de danos, o que você poderia nos dizer sobre isso? Eu acho que a sua dúvida é a dúvida que a gente precisa estabelecer para todo mundo. Que família é essa, né? Pelo último censo no Brasil, eles detectaram, se não me engano, 18 tipos de família. A gente fala de família, a gente pensa pai, mãe e filhos. Se ampliar um pouquinho, tio, tia, avô e avó, mas basicamente a família nuclear é pai, mãe e filhos.
eles detectam, isso é um tipo, tem mais 17. Então a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que, nem vou falar acostumar, mas a gente vai ter que aprender a conviver com a diversidade de núcleos. Então a gente vai entender que um homem, independente das questões sexuais, um homem e outro homem podem montar uma família? Sim, tanto é que existe. Tem uma mulher com outra mulher, um grupo de amigos, uma república de estudantes. Qual é o conceito de família? Ele vai, a sociedade, querendo ou não, expansionista, né? Vai sofrer alteração. Aquela visão reducionista, quer dizer, tem passado por uma transformação, quer queiram ou não, essas coisas vêm acontecendo. Inclusive a família, essa família nuclear formal que a gente tem, se a gente olhar bem, a família é feita para a gente sair dela, né? Verdade. O problema é quando a família não continua unida enquanto uns precisam dos outros. A hora que um não precisa dos outros mais, eles vazam. E aí, doutora Rejane, e aqui em Varginha, quais seriam as propostas aí do serviço que a senhora coordena para todo esse contexto que nós estamos conversando aqui, para atingir não só a sociedade, o dependente ou a pessoa com transtorno mental? Eu acho que a nossa proposta é de estar pensando, de estar discutindo, de estarmos falando isso e chamando atenção para esse assunto, né? Para que as pessoas possam refletir e não ficar... É um problema de todos nós. Sim, né? E não ficar com aquele pensamento... Aliás, uma coisa que está lembrando, mendicância não é crime, né? Eu vejo muitos mendigos, e nós estávamos falando, né, Domiciano? Esse pessoal que está em situação de vulnerabilidade, não é, doutora Rejane? Essas pessoas estão num momento de fragilidade que precisam de ser ajudadas também, de uma certa forma. Se a gente for estudar a mendicância, a gente vai desde 1700 que existe a chamada indústria da mendicância. Era uma época em que, durante pelo menos 150 anos, eles faziam filhos e furavam os olhos, quebravam o braço, quebravam a perna, que era para produzir um indivíduo que sensibilizasse mais na hora de pedir Chama atenção, né? A ferida, o cheiro, aquilo que choca aquele que está olhando, né? Isso nós não queremos ver, né? Ninguém quer ver essas coisas que trazem algum tipo de repugnância. Mas e aí, gente, o que nós vamos fazer então? Eu acho que o primeiro ponto é reconhecer, como disse recentemente um médico do Canadá que esteve no Brasil, eu não me lembro do nome dele, mas é bem recente. Ele é categórico, ele trabalha em clínicas de tratamento de dependência de drogas no Canadá e ele é objetivo e claro, ele fala, a dependência, o problema maior da dependência não é a droga, é o vazio da alma. E ele, segundo a experiência que ele tem, ele diz que a maioria das pessoas que têm problemas com drogas, problemas graves com drogas, são pessoas que, na fase infantil, sofreram uma série de abusos, não só sexuais, mas de outras naturezas também. Aqueles que têm um vazio na alma vão tentar preencher com alguma coisa. Droga, sexo, dinheiro, religião. Segura um pouquinho aí, Domiciano, vamos chamar o nosso terceiro e último bloco e eu espero que você não saia daí. Tá muito legal. Estamos conversando sobre um tema super interessante, que é a questão da nossa saúde mental. Não saia daí, rapidinho. É rapidinho. Eu, como mãe, ensinei a meu filho a comer, andar e a falar. Ensinei também a proteger e cuidar do corpo, dando orientações sobre sexualidade. Se você tem dúvidas de como conversar sobre este assunto com seu filho, procure ajuda na escola, no posto de saúde, com médicos, psicólogos, assistentes sociais ou no conselho tutelar de sua cidade. Preste mais atenção no dia a dia de seu filho. A informação é a maior arma contra a pedofilia. Faça sua parte. Todos contra a pedofilia. Filha, presente pra você. Contra a gripe, seu escudo é a vacinação. Ei. Pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres com até 45 dias pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 5 anos e doentes crônicos devem ir até um posto de vacinação de 4 a 22 de maio para se vacinarem contra a gripe. Não fique de fora. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
De 18 a 24 de maio, o IBRAM realiza a 13ª Semana de Museus. O tema deste ano é Museus para uma Sociedade Sustentável. Serão milhares de atividades em instituições de todo o país. Confira a programação completa em museus.gov.br. 13ª Semana de Museus. Realização IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Aqui nos bastidores estávamos rindo aqui do Preventino, né? Essa figura aí que fica aí todos os dias junto conosco aí. E falava com o Domiciano que é uma figura, o anjo de uma maneira geral, ele é aceito em todas as tradições, é uma unanimidade e serve também até como nosso superego também, conforme diria o nosso amigo Freud lá também, né? Ou exagerei, Rejane? Não. Quer comentar alguma coisa? Não. O Freud já exagerou, né? Já exagerou já, né? Já. Tá certo. Então, a pergunta é como é que nós vamos fazer com os nossos dependentes de álcool, de droga, de crack, de cocaína, se nós não queremos interná-los, o movimento é antimanicomial, o que nós vamos fazer com eles então? Qual é a saída? Ora, a grande alternativa, que não é uma coisa pronta, é uma construção, evidentemente, a máxima é o tratamento com liberdade. Tem o Dr. Dartil Xavier da Silveira, que é um psiquiatra em São Paulo, a definição dele para mim é perfeita. Ele fala, o contrário de dependência não é abstinência, o contrário de dependência é liberdade. É aí que mora o problema. Nós somos uma sociedade que não aprendeu a lidar com a liberdade. Verdade, eu estava pensando aqui que até o placebo dá crise de abstinência, né? A influência pode ser tanta que a pessoa pode estar usando um placebo e ter abstinência como se estivesse usando uma droga. Doutora Rejane, e a questão dos psicofármacos, então? Os medicamentos de tarja preta, nós estamos falando de substituir uma droga por outra droga? Infelizmente hoje na nossa sociedade também, nós estamos vendo a medicalização dos problemas da vida e da sociedade, né? Então, nós temos que também trabalhar essa questão e temos trabalhado também na nossa cidade, né? Fizemos seminários, temos o dia da não medicalização da vida e da sociedade, né? Então, isso também hoje São toneladas e toneladas aí de clonazepam, diazepam, é o medicamento mais fluoxetina. Vendido no Brasil, né? O clonazepam, o Rivotril, aí vai, é igual Coca-Cola mesmo. Não é uma questão contra os medicamentos e o bom uso. Tem que usar de forma adequada. Sim. É necessário, mas não medicalizar a sociedade. Todos os problemas passarem a ser problemas médicos e passíveis de medicação. Como ele diz, são sofrimentos da alma. Mas, Domiciano, eu vejo assim que essa questão da substância química, vamos ver a cerveja de uma maneira geral, a mídia lida dela de uma maneira que até atrai mais pessoas. Eu vejo aquela propaganda, vai verão, vem verão, volta verão. Aquilo vende, né? Deve fazer vender aquilo. Feito. Olha, você como publicitário, né? Você sabe, eu acho que eu também acredito piamente nisso, que sem ser freudiano excessivamente, mas a natureza dos prazeres é de natureza sexual. Todas as células do nosso corpo comer e comer, né, Domiciano? Isso, exatamente. Tudo que induz ao prazer, a gente tem tendência, porque nós somos de carne e osso. Sim. E quem tem carne e osso, o prazer para nós não é uma escolha, uma opção, é uma necessidade. E o prazer, ele é de natureza sexual amplamente Mas falando, a propaganda não está demais, não. Eu acho que nós estamos lutando contra o crack, contra a cocaína e ao mesmo tempo fazendo propaganda que o álcool, ele é o que traz mais danos, né? Tanto dentro dos hospitais, são os acidentes de trânsito, e nós vemos a cerveja, o álcool de uma maneira geral, né?
de uma maneira assim, até muito sem achar que aquilo não está fazendo tanto problema. Não, eu acho que nesse processo de discussão e busca de novas alternativas, tem que se eliminar a propaganda de qualquer tipo de droga. Você também é favorável a isso? Eu acho que isso aí é para... Esse movimento aí, igual aconteceu com o cigarro, impedir a propaganda de cigarro, impedir a propaganda de bebidas também. Exato, impede a propaganda e ensina as pessoas a usar de uma forma mais adequada. Por exemplo, o álcool. A pessoa tem que aprender que se ela beber, ela não pode dirigir. Mas olha quanto tempo nós gastamos para descobrir essa realidade. Acho que tem lugar para fumar o tabaco, você não pode acender um cigarro, tem uma série de lugares. E antes se fumava no cinema, no avião, na sala de aula. A droga em todas as sociedades, em todos os tempos, ela sempre existiu, vai existir. E essas Nós temos que reduzir os danos mesmo. As drogas sempre existiram, elas começaram a virar problema de 100 anos para cá. E até então, desde o início da humanidade, elas sempre foram uma alternativa. Era por meio das drogas que o pajé entrava em contato com as divindades, que ele curava, que ele fazia bem para as pessoas. O álcool, no caso do vinho, que ele representa para os cristãos. E todos os outros tipos de drogas nunca foram um problema. De 100 anos para cá, eles passaram a ser. Por quê? Porque acredito, sinceramente, que uma outra interveniente aí é uma sociedade capitalista. Para nós, capitalistas, tudo que dá dinheiro dá certo. Você quer ver, por que a gente não acha uma alternativa boa para lidar com criança pobre ou com velho pobre? Porque são pessoas que não dão lucro, eles dão prejuízo. Verdade. Você tem que cuidar deles 24 horas, trocar fralda em ambos, remédio na boca, cuidado 24 horas. O que não dá lucro não vinga. E o que dá lucro... Não é alvo, né? Não é alvo, não é aquele público que eu quero atingir. Então também existe essa necessidade de entender a importância do capitalismo. Preventino. Que conversa legal! E aí, Rejane? Eu gostaria que você, estamos passando o tempo tão rápido, mas gostaria que você já passasse a sua mensagem final, aí já estamos caminhando para o final deste bloco. Sim, eu queria aproveitar então e convidar as pessoas a participarem da caminhada que nós vamos fazer no dia 18, né? Agora de maio, segunda-feira. Que nós vamos Qual horário vai ser, gente? 8 horas da manhã. Nós vamos sair lá do CAPES 2 e vamos chegar na Praça da Fonte. Do Alto da Vila Paiva. Do Alto da Vila Paiva. Até a fonte aqui. Até a fonte, onde vão ter apresentações da musical do Propac, Zumba do Semel, um projeto DOM, que é um projeto de capoeira infantil. Sim, gente, vamos lá! Então a gente a gente está para que não se esqueça, para que não mais aconteça. Então a gente quer pedir aos pacientes, aos familiares e todos os simpatizantes dessa luta que venham com a gente para essa caminhada, para que a gente chame a atenção desse tema. Domiciano, suas considerações finais, te agradecendo por estar aqui na nossa cidade de Varginha, por ter comparecido aqui no nosso Momento da Saúde. Obrigado, Preventino. Eu também gostei muito de vocês, do espaço que nos deram. E faço coro com a Rejane. Eu acho que a política pública não é aquela que o Estado faz e a gente obedece. É o contrário, é aquela que a gente faz e o Estado implementa. E eu acho que esse simpósio vai girar sobre isso no caso do uso de drogas e da saúde mental. É uma responsabilidade estar lá. Que ótimo. Pessoal, estamos aqui caminhando para o final do nosso Momento da Saúde. Muito obrigado mesmo por sua audiência. Esperamos que esteja sendo muito proveitoso aí para todos que estão nos assistindo. E a mensagem final, se você quer evitar com que o seu filho, que alguém da sua família ou você mesmo, o melhor é não experimentar nenhum tipo de droga aí, né, Preventino? É isso mesmo. Esse tipo de droga não está com nada. Isso daí só traz problemas. Mas nós aguardamos vocês na nossa próxima semana, Momento da Saúde. Até lá! Até lá! TV Princesa apresentou Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP.